eu estou bem assim, estou bem distante, tá? Esse ano minha vida deu uma grande viravolta, tá? Por problemas de saúde, assim, coisas que a gente nunca espera. Então, eu tenho vindo para as reuniões mais assim para ajudar na questão de ter pessoas assim, mas assim, eu vou me afastar, assim, se vocês precisarem de alguma informação, alguma ajuda, eu sou o tipo de pessoa que eu nunca vou me negar, tá? Mas, assim, eu estou também pedindo, a minha médica até está no meu pé, porque eu estava trabalhando ainda, só que agora está muito estressante o trabalho, então eu decidi que eu vou tirar tanto licença médica do trabalho e tenho que sair de todas. Sair da ESC, sair de várias associações que eu fazia parte, porque nesse momento eu preciso cuidar de mim. Tá? Então, assim, mas eu não vou me negar, se vocês precisarem de alguma informação, já que eu tenho toda essa experiência de conselho desde lá há muito tempo, tanto do conselho estadual quanto municipal, se vocês precisarem me pedir alguma coisa pelo WhatsApp, eu não vou me negar e vou sempre procurar ajudar, mas essa constância, assim, de reuniões lá, eu estou largando tudo, assim, porque queira ou não queira, a gente às vezes se estressa, a gente desanima, eu estou numa fase bem, assim, desanimadora, tá? Então, só para justificar para vocês, porque que nesse último ano, assim, eu tive bastante ausente, tá? Da questão do conselho. Então, só para justificar, e quem for continuar no conselho, assim, uma boa gestão, né? Eu acho que nesse momento, assim, minha cabeça não está lá, não é a melhor possível, mas, assim, eu acho que eu nunca, é a primeira vez na vida que eu estou largando o enfrentamento, né? Eu falo para vocês que no estado a gente está numa situação bem complicada, assim, a gente está passando por coisas assim que até então eu nunca tinha passado em 20 anos de fundação. Então as coisas assim estão bem complicadas, assim, e essa reviravolta de saúde, assim, que muitas vezes você fica pegando os enfrentamentos. Quem me conhece sabe que eu sou do enfrentamento, eu sou uma pessoa que não é de ficar quieta, não é, mas assim, nesse momento eu estou realmente precisando, assim, cuidar e pensar mais na minha pessoa, tá? Então, provavelmente eu não vai entrar nas próximas reuniões, e aí, então, só para dar um tchauzinho para vocês, e qualquer coisa, vocês têm lá no grupo, vocês têm meu WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou sempre estar à disposição para colaborar, tá? Mas assim, não de uma forma assim, toda reunião, todo grupo, tá? Beijinhos e a gente se encontra aí pela vida, tá? Você se cuide bem. Pode deixar, Karen. É isso aí, Cris, se cuida. A gente entende, né? Eu também busco aqui resiliência, terminar essa gestão, mas é complicado mesmo. Mas com certeza a gente vai consultá-la quando necessário. Obrigado, viu? E o que mais que eu tenho aqui de pauta? Eu estava falando sobre o plano de trabalho do conselho, né? Essa coisa aí da gente ter um plano guia, pelo menos para orientar nossas demandas, e que as informações, além dos grupos e das pessoas, né, que a gente comentou ali, dessas pessoas que têm experiência e tudo mais, eu acho que acima disso a gente ainda pode adotar metodologias possíveis, né, que é de documentação, principalmente de documentação. Então, eu queria trazer uma proposta hoje para conhecimento das pessoas do conselho, como um documento que eu produzi. Algumas pessoas acho que já tiveram contato com ele, que eu apresentei rapidamente, mas a intenção é tentar listar um pouco das atividades de cada grupo de trabalho e da mesa diretora também, e todos as comissões que estão dentro do conselho, né? Porque eu acho que ter um visual disso, pelo menos para a gente ter um lugar onde a gente pode anotar e a partir disso melhorar, né? Tipo, por exemplo, eu vou mostrar aqui primeiro delineado desse plano, vamos dizer assim, né? E a ideia é que ano a ano a gente possa melhorar ele, né? E mapeando as demandas e que esse documento se complemente.
Eu queria pedir a permissão para vocês de compartilhar minha tela, para que eu possa mostrar o que eu estou falando. Basicamente uma planilha de Excel. É a forma que eu achei mais fácil de organizar a informação, porque é muita informação. Vocês estão vendo já? Sim, a gente está vendo a tabela. Está num tamanho razoável para vocês? Tá ótimo. Sim. Tá? Aqui, na verdade, essa primeira é uma lista bem grande, tá? Na verdade, é o resumo ou o apanhado de todas as atividades que a experiência da última gestão nossa, né? Do que eu pude presenciar nas comissões. Aqui em cima tem, no final dela aqui, eu trago um resumo, na verdade. Vocês estão vendo valores aqui, né? Isso tudo são suposições, tá, gente? Ainda não tem nenhum quesito de validade, isso que é mais um teste para a gente tentar metrificar um pouco o trabalho que a gente tem no conselho. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui são para algumas linhas, por exemplo, linhas de formação para que haja... a ideia nisso aqui é tentar complementar o plano de orçamento, né, a lei de orçamento anual, que o conselho possa pedir anualmente um complemento de verba para projetos próprios, para a formação dos conselheiros, né, aqui tem linhas de projetos que a gente poderia pleitear, campanhas de publicação de assuntos ou de coisas que a gente julgue pertinente. Uma das necessidades que a gente também sentiu na parte de comunicação seria uma verba para hospedar um site do conselho, né, onde a gente possa organizar as informações, que fique tudo compilado de uma forma mais objetiva, dos assuntos que são pertinentes ao conselho, né, tanto para a sociedade civil quanto para os conselheiros também, né, que seja um portal, assim. Algum material do escritório, teria que ter uma manutenção também, né, para esse site, intérprete de Libras, se possível. Enfim, comecei a listar coisas que eu julgava pertinente para o conselho, para a gente começar a olhar isso de uma maneira mais na ponta do lápis, assim, sabe? Mas então, basicamente é uma lista grande que é um resumo, mas ele tem mais outras abas aqui. Eu vou passar uma depois de entender esse todo aqui. A princípio, teria um cronograma, onde a gente pode anotar datas que são importantes, né? Sei lá. E ele vai aparecer para a gente aqui. A gente teria um cronograma minimamente organizado das demandas que a gente poderia ter durante o ano inteiro, né? Então, lançamento de editais, a lei de orçamento anual, ou, por exemplo, das comissões, quando acontece a conferência, né, cada 2 anos, a gente pode planejar aqui as datas e ter isso anotado, né, para que fique organizadinho, a gente tenha ciência de tudo isso. Inclusive, algumas outras atividades também que a gente achar pertinente, o conselho está prestando atenção, né. Depois aqui eu tenho um sistema de controle das presenças das setoriais, então aqui estaria anotado todas as setoriais ativas, as instituições públicas e os órgãos executivos que participam ou não participam das reuniões, e o contato dessas pessoas, né, que eu acho que é uma forma organizada para a gente ter isso documentado. E, se possível, também é uma questão para a gente discutir sobre os acessos e senha das contas do conselho, né? Eu acho que dentro do conselho, se as pessoas que estão aqui dentro, seria interessante que a gente tivesse esses acessos também, para, enfim, para a parte de comunicação. Não sei como isso a gente pode deixar isso à vista ou não, mas de alguma maneira ter um repositório de informações, né, para que isso não se perca, ou que fique de fácil acesso caso a gente venha precisar dessa informação. Então, isso daqui é basicamente um controle de presença. E depois tem os grupos de trabalho, que é onde a gente anota quem faz parte, né? Por exemplo, na mesa diretora seriam os presidentes, os secretários. Abaixo de cada um aqui eu trago todos os grupos de trabalho, né? Então estariam aqui as representações que faz parte de cada um. E tem a de comunicação, equipamentos, legislação, orçamento. Depois tem a comissão de organização do Fundo Municipal, que é essa que a Carmen e a Glória vão compor daqui para frente.
tem a comissão... Glória e a Carmen. Isso. Não necessariamente nessa mesma ordem. Não, eu estou precisando da ordem. Tá bom. E aí tem a Comissão de Conferência de Cultura, na verdade, isso está previsto até no próprio regimento do Conselho, tem eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem um artigo lá que fala especificamente de um comitê, na verdade, de acompanhamento do plano municipal, que é composto, inclusive, pela Câmara dos Vereadores ali, né? Tem representação do Legislativo. Então, essa é uma comissão que está meio capenga, na verdade, que a gente nunca olhou para ela, mas que foi também, na verdade, ela foi um pouco da conferência, da comissão da Conferência de Cultura, né? Mas ela deveria ser, na verdade, uma comissão também de acompanhamento do plano municipal, que essa comissão ainda não está formalizada, pelo menos não pelo Conselho, mas ela participa, tem participantes da sociedade civil, mas tem também do Legislativo. Eu acho que isso é importante a gente ativar ou provocar. E, por final, por exemplo, podemos entrar aqui com uma sequência de outras comissões, por exemplo, que nem a gente fez para a LPG, ou que vai vir agora para o PNAB, né, que mudou, não é mais a LAB. E aqui a ideia é ter o nome das pessoas que participam, né, dessas comissões, e as responsabilidades de cada uma listada, para que a gente saiba o que é, e que a gente consiga quantificar o trabalho que a gente desenvolve pelo Conselho, né? Então, todas elas aqui têm uma listagem de tarefas, depois a gente pode olhar isso com mais calma, inclusive dentro dos próprios GTs, também olhar ela com mais critério e melhorar, na verdade, complementar ou né, avaliar se isso está coerente ou não. Mas, por exemplo, aqui eu já trago todas as leis, que pelo menos que eu consegui mapear, que fala de cultura, deve ter mais, mas, enfim, a gente precisa saber quais são, né? Para que a gente faça uma análise todo ano, que a gente possa ter proposições para esses grupos de trabalho, né, em cima das leis, então passa pelo entendimento, e todo final de ano seria um relatório de cada GT do trabalho, né, e das melhorias que a gente pode trazer para melhorar esse plano de trabalho para o próximo ano. Aí o mesmo para o GT de orçamento, então a gente fala da LOA, fala das proposições que a gente pode levar como conselho, né, para a própria fundação, por exemplo, esse plano todo aqui que preveria aí até uma verba para o conselho, né, para que ele possa desenvolver as atividades de forma mais autônoma. E depois fundo municipal, essas coisas, discutir se isso é cabível ou não, da gente ter uma certa remuneração. A minha percepção, por exemplo, do fundo municipal é que é um trabalhão bem grande, assim, e eu sinto que a gente poderia estar prevendo isso, por exemplo, no próprio recurso do fundo, talvez, eu não sei, penso eu, né? Mas, enfim, são coisas para a gente começar a discutir. Depois tem aqui um calendário de datas só para a gente anotar de uma forma mais comum. E depois eu trago, de GT a GT, as listas que estão lá naquele detalhamento, aqui para que seja feito, usado pelo próprio GT de cada parte, né, de comunicação, de equipamentos, o legislativo, que a gente tem um cronograma também de trabalho, que a gente possa anotar como foi o desempenho, os dias que foram trabalhados, ou os dias que serão feitas as reuniões, né, planejado isso. Então, a gente tem um mecanismo, uma ferramenta para usar para se organizar. Aqui, por exemplo, no GT de equipamentos, está previsto, por exemplo, visitas e avaliação física, né? Isso significa, nessa planilha que eu tenho aqui no começo, uma verba para deslocamento, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem reuniões, gestão, produção, assessoria. Enfim, é para mais para cima. Não sei, mas tipo assim, a ideia é que conste aqui também. Está na linha 13. A 13 aqui, ó, isso, custo de transporte, exato. Que a gente tem uma previsão de visitas possíveis, né, dentro da quantidade de equipamentos que a gente tem, que a gente consiga planejar isso e chegar até num valor, porque se a gente quer recurso, acho que a gente deveria saber quanto, né? E a ideia desse documento é basicamente isso, que ele seja também um repositório de informações, né? E uma ferramenta para que a gente vá melhorando ela ano a ano,
para servir ao conselho, para que a gente organize as nossas demandas. O que vocês acham disso, gente? Acham viável de implementação, de uso? Interessante, não interessante? Pode falar, Carmen. Olha, Luiz, eu acho que é um excelente instrumento de planejamento, de gestão também, e que a gente devia fazer um esforço para implementar. Talvez discutir melhor alguns itens, mas eu acho que a gente devia fazer um esforço de assimilação e de implantação disso, porque vai significar um acúmulo para o Conselho e um acúmulo permanente. Isso que, do meu ponto de vista, é o mais interessante. Quer dizer, você vai poder acessar essas informações no antes, no durante e no depois, né? Então, eu acho que a gente devia discutir mais, talvez fazer realmente algumas adaptações, que eu nem estou vendo quais, mas que podem vir a ser importantes, mas fazer um esforço de implantação disso, sim. Profissionaliza o Conselho. A ideia é que o uso dele faça ele se melhorar, né, com o tempo. Sim, com certeza. Mas acho que também ele muda, ele dá um ar de profissionalização ao Conselho e ele institui isso de uma forma permanente. Gosto muito da ideia. Meus parabéns pelo trabalho, Luiz. Obrigado, Carmen. Glória, você quer considerar alguma coisa? Então, faço minhas as palavras da Carmen, dos parabéns, você é extremamente fantástico com planilhas e planejamento. E acho que quando a gente pensa assim, em profissionalização da cultura, também deve estender isso àquelas pessoas que estão doando o seu tempo, que a gente doe um tempo, né? Então, assim, a gente está aqui fazendo um voluntariado, mas esse voluntariado tem que ser um 0 a 0, não dá para a gente só ficar também no vermelho, sabe? Então, acho que, como disse a Carmen, a gente pode olhar ali e pode também tentar implantar ou fazer a implantação em fases, né? De que não se consegue tudo numa vez só, mas olha, curto prazo é isso, depois médio prazo aqui, longo prazo ali, para que daqui 2 ou 4 anos a gente já tenha isso mais pleno, entende? Acho que é bem isso mesmo, a questão de ter um lugar de informação e preparo. A gente estava conversando, eu e a Carmen outro dia, acho que é fundamental. Eu sempre falo do juridiquês e do contabilês, não, para mim não é uma coisa fácil, né? Mas é fundamental. Então, quando a gente se dispõe a doar o tempo, vou participar, o mínimo que a gente deve receber é uma oportunidade de formação, né? Então, como organizar isso é importante. Legal, obrigado, Glória. Bom, gente, eu vou compartilhar depois no grupo do Conselho, então, para quem quiser ter contato com esse material. E fica aí a provocação, na verdade, é um documento que a gente pode usar, melhorar, criticar também, ele está aí para isso. Tá bom, gente? Alguém que quer fazer mais alguma consideração? Depois eu tenho uma última pauta aqui, que era minha, eu só vou deixar como informação, na verdade, eu não vou chegar a tirar, mas eu vou comentar sobre ela. Alguém quer comentar sobre o documento ainda? Eu queria fazer uma proposta desse documento, Luiz. Pode fazer. Eu queria fazer a proposta que, além de colocar no grupo do Conselho, a gente tirasse um GT para discutir isso e apresentar algumas propostas anexadas a ele ao Conselho. Para não deixar isso
solto, entendeu? Mas Uhum. dá prazo para que isso seja visto, estudado, etc., e aí a gente venha. Pode até não mudar nada, entendeu? Mas que se crie um GT para discutir isso e apresentar até com as etapas definidas, como a Glória diz, entendeu? Dividido Uhum. por etapas, prazo de implantação das etapas, etc. Perfeito, Carmen. De repente já é um primeiro tema aí para consulta desse grupo de trabalho, desse GT dos conselheiros master aí, né, que a gente falou de Pois é, porque presidentes e pessoas que participaram. esse GT tem que sair, né? Tem, Pode ser um trabalho legal para esse GT. mas eu estou de acordo também de criar esse grupo, pelo menos que seja para discutir esse documento aí, porque até então é a primeira vez que eu estou colocando ele na mesa, né, para a gente olhar e discutir. E é bom que tenha as pessoas que já se interessaram, eu acho que vale a pena sim. Fazer um GT que traga assim, olha, a fase 1 vai durar tantos meses, vai discutir isso e isso, o tempo é tal, vai começar tal dia, vai terminar tal dia, e aí a gente destrincha isso também na linha de tempo, né? Que eu acho que aí a implantação fica mais fácil. Perfeito. Tati? Oi, Luiz. Oi? Sobre o documento, parabéns. É o que você já tinha apresentado lá na comissão. Eu tive que dar uma saidinha para comer algo, mas pude ver. Então, eu já tinha comentado lá, eu sou da área de administração de empresas, então eu amo isso, né? Parabéns. Eu acho que como a Glória, eu acho que já comentou, e a Carmen também trouxe a questão da adaptação, e que pode ser feito, né, conforme for implantado, a gente vai melhorando esse documento. A gente não, né, porque eu saio agora, não, mas que a próxima gestão possa utilizar muito esse material, porque ficou muito bacana. E a minha outra, antes de você passar para outra pauta, a Adriana trouxe a questão ali, né, a gente falando também, eu falando também sobre nova gestão, a questão de presidente, da mesa diretora, enfim, porque isso não ficou definido na conferência, né? Porque só para a outra, a outra foi online, né? Foi virtual, a gente participou se inscreveu e participou, mas aí alguém, né? A Valesca se colocou. E essa não teve isso, então só para entender, vocês ficam, vai ser votado ainda? Eu acho que vai ser votado ainda, Tati. Na verdade, talvez a gente pode fazer isso na nossa última reunião do ano, que talvez seja a próxima, ou na primeira de janeiro, em uma dessas duas, porque, na verdade, a próxima gestão vai assumir a partir de janeiro, né? Eles precisam ser ainda enviados ali no Diário Oficial do município, e eu entendo que eles assumem a partir de janeiro. Então, eu acho que é conveniente que essa eleição seja feita em janeiro, quando essas pessoas estiverem integrado o conselho, né, Lu? Eu acho que é isso. Tá, obrigada. É uma Você vai curiosidade. saindo, mas você vai ficar nesse grupo de ex-conselheiros, né? Pretendo. Eu tenho uma proposta quanto a isso. Eu gostaria que para a próxima reunião, que vai ser a última desse ano, reunião ordinária, estou dizendo, que a gente convide, que seja o conselho convide os novos conselheiros para participar da reunião, mesmo que eles não tenham direito a voto, mas que eles participem da reunião, até coloquem as suas dúvidas e interajam, etc. Boa proposta, Carmen. Eu vou convidar a galera das setoriais, né? Acho que cada setorial deve convidar a sua, no caso. E não rola um encerramento?
Pode rolar. dessa Eu não sei se vai galera ter alguma- aqui, presencial, que essa galera Ó, aqui. Eu apoio. Eu acho muito legal isso, porque eu vou continuar assim, mas eu acho que, nossa, merece. Eu A gente apoio. merece. Tati. Como a, Apoiada, como a presencial. Glória falou, a gente está aí voluntário, né, agarrado, junto, ninguém larga a mão de ninguém esse tempo todo, então acho que nada mais justo do que a gente fazer uma comemoraçãozinha aí. a Um olho minha no proposta olho, né? Não é olho na Ai, tela, olho no adoro, olho. adoro. Mas, gente, vocês querem se reunir para fazer reunião presencial? Vocês querem se reunir para a gente se ver e de Os repente tomar dois. Os dois, né, Glória? As duas uma coisas. coisa puxa a outra? É. Quem que estava na linha aqui? Era a Adriana que queria comentar, Adriana, alguma coisa? Eu Depois não, da Lu? não, concordo com a Tati, acho que a última reunião poderia ser presencial com uma comemoração posterior. Mas eu sei que está acabando a reunião e eu gostaria também que para a próxima reunião, que se pudesse pedir o tema sobre os editais, sabe, tanto municipal como estadual, e a burocracia imensa que está por trás. Eu acho que, em termos de questões de políticas culturais, esse é um tema que deve ser tratado realmente com urgência, porque, gente, eu não sei quanto a vocês, mas foi muito complicado essa inscrição, especialmente da Fundação Catarinense de Cultura, a edital da Lei Paulo Gustavo. Tá bem, Adriana. Vou deixar aqui como pauta para a próxima reunião, é isso? Isso mesmo. E depois a Lu estava como levantada, depois a Gaia. Por favor, Lu. Pessoal, só para lembrar, eu preciso que vocês setoriais enviem para o e-mail do conselho o nome dos conselheiros eleitos com o telefone de contato e o e-mail, por favor. Teve uma setorial, a setorial da Cultura Negra já enviou, mas está faltando o restante, para a gente poder começar a organizar, começar a fazer a planilhazinha dos conselheiros de 2024, e até poder, se por acaso for decidido que eles vão participar da última, para a gente poder para eu poder estar chamando até através do e-mail do próprio conselho, né? Tá? Para a gente começar a organizar. Boa, boa. Tá? Obrigado, Lu. Gaia? Oi, gente, vocês me escutam bem? Sim. Tá, desculpa, Sim. cheguei atrasada, estava em outro compromisso. Já colocou aqui para uma próxima pauta, a gente tem um formulário, gente, que está no link. A gente tem um formulário. Tem a Sandra está com. Silenciei. Gaia, teu microfone está cortando bastante. Eu não entendi. Vocês entenderam? Está me ouvindo? Tem Tá um cortando, formulário. tá? A única coisa que eu entendi é que tem um formulário. Peraí. Estão me ouvindo? Oi? Sim. Agora sim. Agora sim. Tá. Ali no grupo do conselho, gente, na descrição do grupo tem um formulário que é onde a gente preenche as pautas que a gente está pedindo. Eu estou pedindo isso aqui porque, como sou eu quem faz o documento com as pautas, às vezes fica muito perdido quando as pautas elas surgem nos grupos, sabe? Ou então aqui na conversa. Então, eu queria que a gente, a partir de... que vocês utilizassem o formulário mesmo, para facilitar, porque senão pautas se perdem. Não sei se vocês me entenderam. Eu entendi, Gaia, só não entendi onde é que está o formulário. O formulário, ele está ali no grupo do conselho. Vou até conferir se está ali mesmo. Ele fica assim, Carmen. Na verdade, você tem que ir na descrição do grupo. Tem uns 3 pontinhos no canto, assim. Aí abre uma aba. Aí lá tem uma série de links que são úteis para a gente, né? Um deles Tá lá, é sim.
formulário de proposição de pauta. Eu acho que é interessante porque ele já vem escritinho, né, bem Isso. formulado para a gente colocar no documento, facilita muito. Já sei onde é, obrigada. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigado, Gaia. E, bom, gente, então vamos para a nossa última pauta. Na verdade, é uma questão que o Hip Hop pediu para a setorial trazer para cá, então eu saio da presidência agora e vou para a minha setorial do Hip Hop, que na verdade é uma suspeita, a gente não tem comprovação nenhuma, mas tem as pessoas que participaram do projeto, né, reclamaram dos artistas que não receberam esse foi o projeto do último fundo municipal, né, esse de 2021, que passou 2022, que foi executado em 2023. Que os artistas que participaram não receberam, né, e aí teve também uma situação que a gente teve contato com a prestação de contas, e que uma discrepância de valores absurdos, assim, para produção executiva, por exemplo, que são as pessoas que escreveram o projeto, que não participaram da execução, e para os artistas em si que participaram não tinha previsto nem nada, né? Então, quer dizer, primeira questão, como é que isso passou pela comissão de avaliação, né, primeiramente, e obviamente que a gente sabe que a última comissão de avaliação teve um valor bem baixo, então isso prejudicou esse processo de avaliação do edital, né? Pouca gente quis participar, então talvez a seleção tenha sido não tão qualificada assim quanto necessária. Isso a gente vê refletir nesse tipo de projeto que muitas vezes não contempla o próprio artista que está participando, né? Contrata uma estrutura grande, paga os produtores que não necessariamente trabalham no projeto, mas ganham alguma coisa com a escrita disso, mas valores que fogem um pouco assim da média, sabe? Então a gente, na verdade, trouxe para cá para que as pessoas tenham ciência, né? O edital desse ano que vai ser lançado agora já está sendo previsto um valor diferente para os pareceristas, então eu acredito que esse problema seja solucionado. Mas fica aí como uma ciência, né, para as pessoas, que essas coisas acontecem e que a gente não tem ainda mecanismos que controlem isso de maneira muito eficiente, por exemplo, a transparência, né, dessas avaliações, para que a gente possa depois fazer uma cariação, um entendimento de como isso passou ou não passou, e de como depois também ele é executado, porque às vezes a prestação de contas está lá bonitinho, mas a realidade da execução dele, quem sabe muitas vezes são os artistas que participaram e, desse caso, que participaram e não receberam, né? Então fica só aí minha manifestação quanto a isso. Espero que o próximo fundo não encontre esse tipo de problema. Tá bem, gente? Eu não sei se tem alguém que queira comentar sobre isso. Carmen? Eu quero. Eu quero porque eu acho isso um absurdo muito grande. Então, eu acho assim, não sei se existe uma tabela do fundo, mas se não existir uma tabela do fundo, eu acho que a gente deveria criar uma tabela para o fundo. Glória, é uma proposta para que isso sirva de balizamento. Não é uma camisa de força, mas é um balizamento. E nessa tabela também entra os avaliadores, pareceristas, como vocês chamam. Eu acho que é fundamental para que evite as distorções e permita que os artistas tenham uma base concreta em que faixa eles se inserem para receber, né? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, eu acho que não deve ser só uma comunicação ao Conselho, Luiz. Eu acho que isso tem que ser formalizado e denunciado oficialmente pelo Conselho à Fundação, com depoimentos, com, sabe, uma coisa estruturada, porque, do meu ponto de vista, é inadmissível. Então, se ocorreu efetivamente, se isso está comprovado efetivamente, eu acredito que esteja, uma vez que você está colocando, eu acho que o Conselho tem que se posicionar oficialmente contra isso, né? A gente não pode permitir só na suposição de que o próximo não ocorra. O próximo só não vai ocorrer se a gente se posicionar agora, porque senão as chances do próximo ocorrer da mesma forma são muito grandes.
Então, a minha posição pessoal é que isso seja formalizado como denúncia ao Conselho, para que o Conselho possa denunciar. E eu acho que, a partir de agora, a gente tem que ter uma posição muito firme em relação ao nosso papel enquanto Conselho, sabe? Se nós somos deliberativos, se nós somos normativos, se nós somos fiscalizatórios, se nós somos deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizatório, efetivamente nós temos que cumprir o que a lei nos garante, sabe? Não dá mais para a gente ficar reclamando e pisando no molhado, e as coisas vão acontecendo e passando por cima da gente. Essa é a minha posição. Eu não sou radical, não quero pôr fogo no parquinho, não, mas eu acho que existem coisas que a gente tem que assumir. Perfeito, Carmen. Eu acredito que se for para melhoria também dos processos, né, eu acho bem viável. Claro. Interessante, eu vou levar isso para a setorial e pedir, na verdade, que a gente formular, né, essa documentação, onde que as coisas ficam ali claras para a gente poder fazer tomar alguma providência, talvez, né, uma coisa que eu não sabia o que fazer, o que eu faço com isso, né? Se é Ministério Público, se é Conselho, se é Fundação, se é o que eu faço. Mas, enfim, acho que um documento a gente tem que gerar e que fique de conhecimento também das pessoas, né? Oficializar, né? Porque é uma injustiça muito grande do meu ponto de vista. O artista trabalhar e não receber, para mim, é inconcebível. Tá bom, obrigado, Carmen. Quer comentar, Glória? Sim, eu quero sugerir que, mais do que um relato, mais do que um texto, tá, seja feito um relatório. Quando se submete uma proposta, aquilo ali é um documento. Então, que seja apresentado um documento. Qual foi o objeto? O objeto foi o projeto X, que tinha como objeto de darará, né, a ficha técnica Y, o custo, o valor total era Z, quem participou fulano, CPF X, junta o contrato, porque quando você faz os documentos oficiais são contrato, nota fiscal e comprovante de pagamento. Então, junta tudo. E, além disso, a prestação de contas, onde é que aparece isso? Entende? Para que, em hipótese alguma, seja levantada a palavra de A contra a palavra de B. Não estou falando de palavra, estou falando de análise documental. Entendeu? Uma coisa que é pública, que é o edital, foi lançado, depois, entende? Está publicado em diário oficial, e o que a gente está vendo? Que há uma inconsistência entre o contrato efetuado, que diz que foi, né, a realização do objeto, e uma prestação de contas, né? Então, se o artista participou, ele deve ter foto. Ele deve ter assinado, no mínimo, ele deve ter assinado um contrato. Se ele assinou o contrato, ferrou para o outro, porque ele assinou o contrato. Aí o outro executou, ele emitiu uma nota fiscal, entende? E aí vem toda aquela questão que assim, ó, eu sou a favor de uma profissionalização nesse sentido, tem que ser PJ, é nota fiscal avulsa. Bom, então, né? Que seja, mas tem que ter um documento. E aí, isso deve ser apresentado uma via para o Conselho, uma via para quem lançou, é o do fundo? Quem foi que lançou? É a prefeitura? É a fundação? Manda uma via para lá e já guarda mais uma, entendeu? 3 vias que, se for, vai para o Ministério Público. Bota a data, pede prazo, alguma coisa, entendeu? Porque isso é oficial, não é algo informal, ele é totalmente formalizado, e eu acho que deve ser tratado nesses termos, mas não um relato, uma juntada de documentos, e alguém, né, assina. Quem é que está propondo isso aí? Entendi. Tá bom, então. Vamos organizar o que a gente conseguir, na verdade, porque a gente tem bastante informação disso. A setorial recebeu essa denúncia, né, com toda a documentação, prestação de contas. Vamos organizar e ver
dar andamento, né? Porque eu acho que tem que servir de aprendizado, pelo menos, para a gente e também para quem está propondo projetos aí e executando de qualquer forma, né? Eu E acho para isso. quem Tá lançou bom, o gente. edital Obrigado. também é um aprendizado. Exato, exato. Então tá, gente, obrigado. Eu não tenho mais pautas hoje. Eu acho que foram essas. A gente Posso fazer completou uma agora 2 pergunta? horas. Pode. Eu tive que levantar um instante para atender um vizinho aqui e não vi. Ficou aprovado o grupo de trabalho dos ex-conselheiros? A gente não fez uma votação necessariamente, mas parece que houve um consenso entre as pessoas. O que vocês acham? Eu já ia criar ele e já começar a convidar as pessoas, na verdade. A gente não ia levar isso para a institucionalidade ainda, mas se acaso vocês acharem que deve, a gente pode ainda fazer É uma... porque havia uma conversa com a Paloma, quando eu fiz essa proposta inicial, havia uma conversa da gente começar a publicar as coisas no Diário Oficial. E a primeira publicação no Diário Oficial seria da composição desse GT, entendeu? Então, por isso é que eu vejo importância que ele seja aprovado oficialmente pelo Conselho, e aí a gente vai convidando as pessoas, e tenha 1 semana, 10 dias para convidar, sei lá, a gente bota um prazo, e depois publique oficialmente esse grupo, a composição desse grupo, e que a partir de agora, cada resolução do Conselho, a gente encaminha ao Diário Oficial para publicação, porque é um direito que o Conselho tem. Sim, eu vi esses dias aí, eu não lembro que entidade ou que outro conselho, as moções de repúdio, de aplauso, essas coisas são divulgadas, né? Porque para que serve essa moção? Se elas não são divulgadas, é só para a gente fazer documento e botar na gaveta? Exatamente. Então, é um instrumento que nós temos também para fortalecer o Conselho. Sim. Perfeito, Carmen. Então, fica aprovado aqui. Quem for contra, se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Então, vamos criar esse grupo e vamos divulgar depois, né? Quem vai participar dele. A gente vai organizando isso entre agora e as próximas semanas. Pode ser, Carmen? Ótimo. E aí, quando tiver o nome dessas pessoas, a gente faz um ofício de divulgação. Uhum. Fechou, pessoal? Tem mais alguma coisa hoje que vocês queiram discutir? Não? Eu também não tenho mais nada a dizer. Eu também não. Então tá, agradeço a presença de todos vocês hoje, pela perseverança de ficar aí 2 horas discutindo um monte de assunto complexo. E desejo uma boa noite para vocês, então. E a gente vai se falando ali no grupo. Eu vou compartilhar esse documento, né? E começar a criação desses grupos aí, para a gente ir se articulando. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Boa noite para todos. E, Tati, conta comigo para a próxima reunião, a gente fazer qualquer coisa depois, viu?